No início da semana, o CEO e fundador do Facebook, que hoje se chama Meta, né? Meta é a empresa que controla as outras marcas, as outras empresas do grupo, o próprio Facebook, o Instagram, o WhatsApp, enviou uma carta para o presidente do Comitê Judiciário aqui da Câmara dos Estados Unidos. O mesmo comitê que recebeu aqueles documentos do X sobre a censura no Brasil e expôs essa censura para o mundo. Esse comitê tem um subcomitê que é de aparelhamento do governo, da utilização do governo do Estado para perseguir adversários políticos, que é algo que, por incrível que pareça, não acontece apenas no Brasil. Claro que no Brasil a situação é muito pior, a gente já tem uma perseguição muito mais escancarada, mas esse é um fenômeno global. E a carta do Mark Zuckerberg expõe exatamente o que nós estamos vivenciando. O mundo, ele apresenta fases mais liberais e fases mais totalitárias. É o que os alemães chamam de Zeitgeist, o espírito do tempo. E, infelizmente, nós estamos vivendo um espírito de tempo totalitário, em que especialmente a esquerda resolveu mandar às favas certos valores como liberdade de expressão e liberdades individuais para impor a sua agenda, à força, através da supressão de qualquer opinião não convergente à agenda socialista. E tudo aquilo que nós denunciamos nos últimos anos foi confirmado pelo Mark Zuckerberg nesta carta. Nós podemos colocar aí na tela, né? Carta do dia 26 de agosto ao deputado Jim Jordan, que é o presidente do Comitê Judiciário e presidente do Subcomitê de Weaponization of Government, que é exatamente o aparelhamento do governo para usar como arma contra a oposição. Vale a pena a gente ler essa carta e entender o que ela representa. Então eu pedi para o ChatGPT aqui fazer uma rápida tradução. Prezado presidente Jordan, agradeço o interesse do comitê na moderação de conteúdo em plataformas online. Como você sabe, a Meta produziu milhares de documentos como parte da sua investigação e disponibilizou uma dúzia de funcionários para entrevistas transcritas. Além de nossa cooperação com sua investigação, fico à disposição para compartilhar o que aprendi com esse processo. Atualmente, há muita discussão sobre como o governo dos Estados Unidos interage com empresas como a Meta, e quero deixar claro nossa posição. Nossa plataforma é para todos. Estamos promovendo a liberdade de expressão e ajudando as pessoas a se conectarem de maneira segura e protegida. Como parte disso, frequentemente ouvimos governos ao redor do mundo e outros com várias preocupações sobre o discurso público e a segurança pública. Em 2021, altos funcionários do governo Biden, incluindo a Casa Branca, pressionaram repetidamente nossas equipes para censurar certos conteúdos sobre Covid-19, incluindo humor e sátira, e expressaram grande frustração com nossas equipes quando não concordamos. Em última análise, foi nossa decisão remover ou não o conteúdo, e tomamos nossas próprias decisões, incluindo as relacionadas à Covid-19, sobre como aplicar nossa moderação após essa pressão. Acredito que a pressão do governo foi errada, e aí que fica interessante a carta. E lamento que não tenhamos sido mais explícitos sobre isso na época. Também acho que tomamos algumas decisões que, com o benefício da retrospectiva de novas informações, não tomaríamos hoje. Como disse às nossas equipes na época, acredito fortemente que não devemos comprometer nossos padrões de conteúdo devido à pressão de qualquer administração, de qualquer direção. E estamos prontos para resistir se algo assim acontecer novamente. Ou seja, aqui basicamente ele está reconhecendo que houve censura durante a maior crise sanitária do século, em que opiniões divergentes daquelas opiniões estatais foram reprimidas, foram censuradas, prejudicando o debate público, em última análise, colocando a vida de milhões de pessoas em risco, não só pela falta de questionamento sobre medidas que hoje são consideradas erradas, inócuas, como pela supressão de liberdade em geral. Foi um ensaio geral para identificar como o governo pode suprimir qualquer discurso. E isso é gravíssimo, porque isso demonstra
como nós temos no mundo ocidental, a gente não está falando de China, a gente não está falando de Coreia do Norte, a gente não está falando de Cuba, a gente não está falando de Rússia, a gente está falando de Ocidente. Nós temos uma operação em curso para deixar a sociedade menos livre, para reprimir qualquer opinião contrária àquelas que os governantes buscam impor. Chegando ao ponto que um país como o Canadá baixou uma lei marcial para prender pessoas que utilizavam do seu legítimo direito de protesto. Nada muito diferente do que aconteceu na prática no Brasil, né? Ou seja, aquilo que o pessoal da imprensa tratava como teoria da conspiração se comprovou ser verdadeiro. Mas a carta segue e fica ainda pior. Em uma situação separada, o FBI nos alertou sobre uma possível desinformação russa sobre o então candidato presidencial Biden e a Burisma nos meses que antecederam a eleição de 2020. Naquele outono, quando vimos uma matéria do New York Post relatando alegações de corrupção envolvendo o então candidato democrata Joe Biden e sua família, enviamos aquela história para verificadores de fatos para revisão e a rebaixamos temporariamente enquanto aguardávamos uma resposta. Rebaixar aqui significa diminuir o alcance da história, censurar a história. Posteriormente ficou claro que o relato não era desinformação russa e, em retrospectiva, não deveríamos ter rebaixado a história. Mudamos nossas políticas e processos para garantir que isso não aconteça novamente. Por exemplo, não rebaixamos mais temporariamente coisas nos Estados Unidos enquanto esperamos por verificação de fatos. Ou seja, durante um processo eleitoral, uma denúncia real demonstrando um grave caso de corrupção de um dos candidatos e sua família foi simplesmente censurado. E o público foi informado pela imprensa oficial que tudo não passava de desinformação russa. Inclusive, com vários ex-diretores de agências como CIA, como NSA, como FBI, fazendo uma carta dizendo que aquilo era intervenção nas eleições. Na verdade, a intervenção era essa. A intervenção foi feita por próprios integrantes, né, ou ex-integrantes do governo, chamado Deep State, que influenciaram as empresas como o Facebook, como o Google e como o Twitter, na época, que ainda não tinha sido comprado pelo Elon Musk, a censurar uma matéria que poderia definir as eleições. Isso é golpe. Isso é influência direta nas eleições. Isso é manipulação do processo democrático. E, novamente, o que foi tratado como teoria da conspiração agora se comprova ser verdadeiro. Mas a carta vai além. E aqui ele tenta, né, se proteger, se defender de uma acusação seríssima. Voltando à carta. Além da moderação de conteúdo, gostaria de abordar as contribuições que fiz durante o último ciclo presidencial para apoiar a infraestrutura eleitoral. A ideia aqui era garantir que as jurisdições eleitorais locais em todo o país tivessem os recursos necessários para ajudar as pessoas a votar com segurança durante uma pandemia global. Fiz essas contribuições por meio da iniciativa Chan Zuckerberg. Chan é a esposa dele. Elas foram planejadas para ser apartidárias, distribuídas entre comunidades urbanas, rurais e suburbanas. No entanto, apesar das análises que vi mostrando o contrário, sei que algumas pessoas acreditam que esse trabalho beneficia um partido em detrimento de outro. Meu objetivo é ser neutro e não desempenhar um papel de qualquer forma, ou mesmo parecer estar desempenhando um papel. Portanto, não pretendo fazer uma contribuição semelhante neste ciclo eleitoral. Respeitosamente, Mark Zuckerberg, fundador, presidente e CEO da Meta Platforms, Inc. O que ele está dizendo aqui? Ele está tentando se eximir de uma clara interferência nas eleições. Qual é que foi a grande sacanagem? Qual é que foi a grande manipulação eleitoral feita durante 2020 nas eleições americanas? Que alçou, né, o já demente senil Biden à presidência. Primeiro, os democratas, ao arrepio de muitas leis eleitorais, porque a Constituição americana é clara, né? Só os congressos dos estados podem mudar as leis eleitorais de cada estado. Ao arrepio dessa lei, que está na Constituição, vários executivos, de forma unilateral, mudaram as leis para permitir votação em massa por correio, coisa que nunca aconteceu antes na história dos Estados Unidos. Em muitos estados foi aprovado o envio de todas as cédulas eleitorais, mesmo para quem não pedisse a votação por correio. Tudo em nome, obviamente, da pandemia, né? Justificado pela pandemia para aumentar a segurança da votação. E aí o que aconteceu? Com essas cédulas em mãos, o Mark Zuckerberg, que agora está tentando se eximir, colocou $500 bilhão que foi direcionado para ONGs, praticamente todas de esquerda, que batiam de porta em porta, especialmente nos condados-chave, né? Nos distritos-chave,
que definiram as eleições na casa das pessoas. Ah, você precisa de ajuda para preencher a cédula. Você já preencheu, você quer dar para eu levar lá para ela ser contada? E assim por diante. E isso foi definidor para o processo eleitoral. Ou seja, ele não reconhece aqui que interferiu nas eleições, né? Ele diz que não, que foi só para garantir a segurança da votação, a segurança sanitária das pessoas até, mas foi isso que aconteceu. Então nós temos 3 situações expostas pela carta de Mark Zuckerberg e que mostram o nível de autoritarismo que nós estamos atravessando no mundo. O Brasil só é a ponta de lança do processo, é um campo de teste, onde a maneira mais agressiva de censura e perseguição política contra a direita está acontecendo, né, junto com alguns outros países que já são considerados totalitários. Se bem que coisas parecidas estão acontecendo agora no Reino Unido, por exemplo, que está prendendo pessoas por manifestar sua opinião contrária à imigração em massa, ou mesmo na França, onde o fundador do Telegram, uma das ferramentas que garante a liberdade de expressão, foi preso, acusado de ser o coautor dos crimes que acontecem na plataforma, né, no Telegram. Ou seja, é um projeto global de censura, de perseguição e de imposição de um regime totalitário, concentrado nas mãos de poucos iluminados, né, na mão desses globalistas, para esmagar o ser humano, para esmagar o pequeno cidadão que quer expor as suas ideias e quer defender as suas crenças. Essa é a luta da nossa geração. E é por isso que as eleições aqui de novembro, as próximas eleições, são tão importantes. Porque a vitória do Partido Democrata, que basicamente já é um partido de extrema esquerda totalitário, representaria mais um passo dos Estados Unidos para seguir essa nova ordem global ancorada, né, aí no que foi definido pela União Europeia. A União Europeia que é basicamente uma extensão do projeto soviético, né, a União das Repúblicas Socialistas Europeias, que tem essa mesma lógica de concentração de poder nas mãos de poucos e esmagar a vontade popular através de uma elite iluminada. A única diferença, talvez, é que essa União Europeia agora é ancorada num mercado um pouco mais livre, né? Uma certa liberdade de mercado, pelo menos da mesma forma que a gente tem na China hoje, mas com cada vez menos liberdade política. É isso que representa a carta do Mark Zuckerberg. Evidencia, para quem ainda não tinha percebido, que a luta não é uma luta apenas brasileira, é uma luta global.